Amém? Vamos ao momento da palavra então. Eu estou nervoso, como sempre. Antes de começar a palavra, eu tenho uma pergunta. Uma pergunta importante, tem tudo a ver com a palavra. E aí depois nós vamos conversar acerca. A pergunta é: quem assistiu aquele filme Se Eu Fosse Você? Muito antigo. Mais antigos, tipo o tio Ken vai lembrar. Eu brinco com a Cris de vez em quando, irmãos, sobre isso. Fala assim: se a gente trocasse de papel, aí eu falo assim, você ia ver o que era bom pra tosse. Porque você acha fácil ser homem, né? Ou o vice-versa, você acha fácil ser mulher, né? Agora, se você trocasse, pensa aí. Agora, a minha pergunta agora é séria. Essa brincadeira foi só para você entender a minha pergunta. Se você pudesse trocar com alguém, você trocaria com alguém nessa vida? Se você pudesse trocar você por alguém, você trocaria? Pensa aí, rapidinho. Eu queria ser Bill Gates. Eu queria ser o Neymar. Credo. Se eu pudesse, eu queria ser isso, eu queria ser aquele, eu queria ser... Muitas vezes em nossas vidas, nós falamos isso. Ou já falamos, ou vamos falar. Ah, se eu estivesse no lugar daquela pessoa. Ah, se eu estivesse no lugar daquele ou daquela. Ia ver só o que eu ia fazer. Ou o que eu poderia fazer. Ah, se eu estivesse no lugar do Bill Gates, eu ia abençoar tanta gente. Será? Se você pudesse trocar, você trocaria? E com quem você trocaria? Então, essa é a pergunta que eu queria fazer no início. E vamos à leitura bíblica então. Deixa eu achar aqui. Abra comigo. Filipenses 4, versículo 10. Antes da leitura, eu vi um homem na internet. A gente vê tanta coisa na internet hoje em dia. A gente tem que tomar cuidado, né, pastoral? Porque a internet às vezes até nos prende. E ele deu um exemplo que eu achei interessante, que disse que o homem é sol. Não sei se vocês já viram isso. E a mulher é lua. Porque o sol não muda. E a lua vive cheia de fases. É ou não é? Você casou com várias mulheres em uma só. Então o cara está sempre lá. E a mulher, você tem que adivinhar qual dia que é ela. Qual lua que hoje ela está. Mas na verdade, irmãos, nós somos essas pessoas. A gente pensa que é sol, pô. Mas nós não é não. Nós é cheio de fases. Né, pastor? Ó. É ou não é? Ou não? Vamos seguir. Filipenses 4, versículo 10. Vou ler até o 13. Vou ler aí, Edinho, porque eu tenho uma outra leitura para fazer aqui. Coloca na RA, obrigado. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Próximo. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Acho que está com efeito, não está não? De tudo em todas as circunstâncias. Estou vendo um eco. Abaixa a TV, irmãos. Já tenho experiência, tanto, deixa
consumiu, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Último versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a leitura. Eu vou ler ela na amplificada aqui rapidinho, mas eu quero só antes falar sobre o versículo 13 aqui de Filipenses 4, que diz que tudo posso naquele que me fortalece. E nós aprendemos muito tempo atrás errado sobre este versículo, né, Ale? Que tudo posso é tudo eu posso ter, que tudo eu posso conquistar, que em Deus eu posso todas as coisas, olhando somente para o benefício. A gente aprendeu assim, fizemos até congresso, tudo posso naquele que me fortalece. Foi bom. Mas o contexto aqui de que Paulo escreveu aos Filipenses não é esse. E eu queria que agora aumentasse a sua visão aí, ampla, daquilo que eu quero, em nome de Jesus, pela graça do Pai, falar aqui em poucas palavras, e hoje me deixaram um pouco tempo. Visitantes, segura aí um pouquinho, tá? Vocês estão com o almoço liberado. O tesoureiro liberou, então, ó, fica tranquilo, pode ficar aí. E agora, o que é esse barulho aí? É um mosquito? O meu técnico de som tá pintando a caixinha aqui, ó. Então eu quero ler na amplificada. Preste atenção, irmãos. Preste atenção na leitura da amplificada, que ela é muito rica. E é muito, iluminadora. Sabe? Preste atenção. Filipenses 4:10. Eu devia ter passado pertinho, agora foi tarde. Versículo 10. Fiquei muito feliz no Senhor, porque agora você reavivou seu interesse e o meu bem-estar depois de tanto tempo. Você estava realmente pensando em mim, mas não teve oportunidade de demonstrá-lo. Versículo 11. Não que eu esteja insinuando que eu estava em qualquer necessidade pessoal, pois aprendi a estar contente, satisfeito, ao ponto de não ser perturbado ou inquieto. Olha, presta atenção. Eu estou contente, eu não fico perturbado nem inquieto. Paulo falando. Em qualquer estado que eu esteja. Versículo 12. Eu sei como é ser humilhado e viver humildemente em circunstâncias difíceis, e também como desfrutar da fartura e em viver em abundância. Aprendi em todas e qualquer circunstância o segredo de enfrentar todas as situações, seja bem alimentado ou passando fome, tendo suficiência ou sobrando, passando fome ou passando necessidade. Versículo 13 e último, que eu vou ler agora. Tenho força para todas as coisas em Cristo, que me fortaleceu. Estou pronto para qualquer coisa e sou igual a qualquer coisa por meio daquele que me infunde. Eu sou igual em todas as circunstâncias, porque o Senhor me infunde a força interior que vem em mim. Eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Vou repetir só esse pedacinho. Eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Uau! Uau! Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 a 13, tão pouquinho pedacinho, né? Uma versão em inglesa que diz assim: não estou reclamando de ter muito pouco. Aprendi a me contentar com o que tenho. Sei o que é ser pobre ou ter fartura. Vivi sob todos os tipos e condição. Eu sei o que significa estar cheio ou estar com fome. E ter muito pouco. Cristo me dá força para enfrentar qualquer situação. Perguntas. Você sabe estar contente com tudo? Você está satisfeito
em qualquer situação? Consegue passar por qualquer circunstância? Realmente você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Hoje eu quero falar com 3 tipos de pessoas. E eu quero frisar que essa pregação que eu vou trazer hoje aqui, ela é uma pregação do Spurgeon. E eu só adaptei. Eu catei uma pregação do Spurgeon e adaptei para os dias. E vou usar muitas falas do Spurgeon aqui, de 1850 por aí, que ele pregou esta palavra. Viveu 58 anos, Spurgeon. E eu quero falar com 3 pessoas aqui. Com os ricos, ou aqueles que querem ser ricos, ou aqueles que pensam ser ricos. E quero falar com os pobres. Quem é pobre? Quem admite que é pobre ou quem não admite ser pobre? E com os doentes. Quero falar com esses 3 tipos de pessoas: com o rico, com o pobre e com o doente. Primeiro com o rico, porque nossa igreja é cheia de rico, aleluia. Diga aleluia. Aqui já disse aqui que vocês são ricos, só não sei do que. Mas você sabia que ser rico é a condição mais difícil? O próprio Jesus disse, e eu vou ler aqui, que é difícil o rico entrar no reino dos céus. Então ser rico é a pior, irmãos. Se você quer ser rico, preste atenção. A condição mais difícil que tem de caminhar nessa vida é sendo rico. Porque a chance de você colocar a riqueza acima de Deus é muito grande. Diga, é verdade. Então, irmãos, eu não sei se é um bom desejo você desejar ser rico. Pode ser que melhor ficar do jeito que está. Pode ser, mas se você quer ser muito, a Bíblia diz que se você quer ter firme propósito e confia no Senhor, pode ser que você seja, mas preste atenção. O árduo, o cargo, a responsabilidade de você colocar, ter esse talento e continuar é difícil. Mateus 19, 23 diz assim, eu vou correr, irmãos, eu vou cortar algumas leituras, mas essa eu preciso ler. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo, Senhor? Jesus, fitando neles o olhar, eu gosto dessas partes, quando diz Jesus fitando neles o olhar, disse-lhe, isto é impossível aos homens, olha aí a revelação, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos a seguir, que será pois de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na reencarnação o Filho do Homem se assentar... Desculpa, irmãos, olha que negócio é esse. Onde eu amei essa palavra? Regeneração, obrigado pela correção. O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, uau, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele, olha só, presta atenção nessa palavra de Jesus agora. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. E aqui, irmãos, se você vê o contexto, Jesus começa dizendo,
Eu vos digo que, em verdade, vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E que é mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha do que um rico entrar no céu. Mas depois ele fala assim, então quem vem? Os discípulos perguntaram, quem salvará? Ele falou assim, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Você pode até ser rico e ser salvo, porque para Deus nada é impossível. Mas existe o segredo que ele falou aqui no versículo 29. Todo aquele que tiver e deixar, todo aquele que tiver e deixar, você tem casa, você tem bem, você tem tudo, e você não se empodera isso como seu, mas do Senhor, aí você pode ser rico. Porque ele fala, se você deixar, ele vai te dar tudo isso e muito mais, e por fim, a vida eterna. Então, ser rico é difícil, mas se você for rico na garantia eterna de que Deus é quem te dá e não é você, você pode até ser rico. Caso contrário, não deseje ser rico. Como, por exemplo, o jovem rico. Ele era rico. E quando Jesus falou, então deixa, o que ele fez? Ficou triste. Ele não ficou contente. Porque o que nós estamos aprendendo hoje aqui é ficar contente com qualquer situação. E se o Senhor te pedir algo que te custa muito, ficará triste? Você não vai ser diferente daquele jovem rico que deixou Jesus, virou as costas e se entristeceu, porque ele era muito rico. Contente, irmãos. O verdadeiro contentamento do homem não está na sua conta bancária. O verdadeiro contentamento do homem está em estar contente em Jesus. Aqui citou aqui Alexandre o Grande, e eu quero citar aqui também Alexandre o Grande, por exemplo. Pensa num cara conquistador, o cara que conquistou tudo, e diz a história que ele ficou triste porque não tinha mais reino para ele conquistar, que não tinha mais gente para ele matar, que não tinha mais algum para ele derrubar. E aí ele ficou triste, irmãos, porque não tinha nenhum rei para ele e nenhum reino para ele conquistar. E aí ele ficou triste. Pensa num cara que não deveria ficar triste, e ficou. Alexandre o Grande. Rico. Você ainda quer ser rico? Estou correndo, irmãos. Aprenda a ficar contente. Eu quero falar agora um pouco para os pobres. Não, ainda não. Por exemplo, irmãos, quando a gente fica triste porque o meu vizinho tem algo que eu gostaria, e o tio Ken esses dias citou um vizinho aqui que ficou triste porque ele queria pegar a vinha do vizinho para fazer um jardim, a vinha de Nabote. É Nabote, né, tio Ken? E ele, o rei, irmãos, o rei Acabe, ficou triste porque ele queria a vinha de Nabote, e Nabote falou, não, essa é a herança do meu pai, da minha família, eu não vou te dar. O rei queria o jardim do outro. E aí ele foi para casa e chorou, falou, não vou comer. Ele podia comprar e fazer a vinha que ele quisesse, mas ele queria a vinha de Nabote. E aí ele não teve contentamento, foi falar para sua esposa querida, Jezabel, e ela falou assim, deixa comigo que eu resolvo. Mandou matar Nabote e se apropriou da sua
vinha para fazer um jardim para o rei. Não vou ler essa parte. Irmãos, ser rico e não ser satisfeito, porque a gente sempre quer mais. Sabe quando você tem 1 milhão, pô, e você fala 1 milhão é pouco, eu quero 2, e eu quero 3, pastor Álvaro, eu quero 4, eu quero 5, porque não é o bastante eu ter 1 milhão, eu preciso ter mais, e mais, e mais, e mais. Por exemplo, Davi, irmãos. Davi tinha um harém, e é errado ter um harém, mas ele tinha um harém, e ele ficou de olho em Betsabá, mulher do seu amigo Urias. Ele não precisava. Primeiro que ele estava no lugar errado. Ele tinha que estar na guerra com seus soldados, mas ele não. Ele preferiu estar em casa descansando. Um rei que tinha conquistado tudo. Ele tinha motivo para estar contente, mas não contente o suficiente, quis a mulher do outro. De nós não somos diferentes, porque às vezes nós cansamos da nossa mulher. Eu não, já vou falar logo. Já antes de alguém, tô fora. E aí, não estou contente com a esposa que o Senhor me deu, eu não estou contente com o marido que o Senhor me deu, e aí fico inventando desculpas para largá-la ou para largá-lo. Ou não, fico flertando com mulheres alheias, porque eu estou descontente com o meu casamento. Vai seguindo, eu estou pulando leitura, irmãos. Aprenda a estar satisfeito e contente com o que você tem. Aprenda a estar satisfeito e contente com o que você tem. Agora eu quero pegar um pouquinho pesado, com os ricos ainda. Um dos grandes problemas dos ricos, mas isso também fala com os pobres, e fala com os doentes, fala com qualquer um, mas os ricos principalmente, é a honra. E aí tem uma passagem bíblica que eu não vou ler, porque o rico, ele gosta dos melhores lugares. Ele gosta de sentar na frente. Ele gosta de tirar alguém do lugar. E a Bíblia diz, né, para sentar o rico, porque o outro é pobre. Porque tem dinheiro, acha que tem mais honra. Porque tem um carro bonito, acha que tem o direito de pôr na vaga especial. Vou catar meu voo, arranhar meu carro. O rico se acha, né? Por causa da sua condição financeira. Queremos sempre as melhores posições. Queremos sempre ser reconhecido e destacado. Afinal de contas, olha o meu carro, olha o seu. Onde eu moro? Onde você mora? Nós temos problema com honra. Tem uma historinha lá que o Spurgeon conta, eu anotei aqui. Não basta ser só um juiz de paz. Pense a rainha te nomeia como um juiz de paz. Aí você não vai ficar satisfeito, a não ser que você se torne um cavaleiro. Mas aí você se torna um cavaleiro, mas você não vai ficar satisfeito enquanto não se tornar um barão. Aí se tornou um barão, mas você ainda não está satisfeito. Agora você quer ser um conde. Conde, agora eu sou um conde, mas ainda não estou satisfeito. Eu quero ser um duque. Ainda não estando satisfeito, ele quer um reino para reinar. E ainda não satisfeito, ele quer tomar os reinos. Porque a gente nunca acha o bastante. A gente sempre quer mais. Não basta só. Aí eu coloquei aqui: ser o cara do som, ou ser o cara da pilha, né, Ricardinho? O cara do portão, o cara da guitarra, o cara do teclado. Não
não basta, eu quero ser reconhecido. Eu quero mesmo é ser um pastor. Porque não basta. A gente sempre quer o destaque. Irmãos, isso é um defeito nosso. A gente quer sempre a honra. Não me viram, eu entrei, ninguém me viu. Eu entrei, ninguém reparou. Como assim? E já vem com aquela roupa, né? Porque agora eu quero ver ninguém me ver. Chega pisando firme. Eu preciso ser o presbítero, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Você não precisa de nada. Você precisa de Deus. Aprenda a estar contente em qualquer situação. Fala para o seu irmão, porque eu preciso repetir isso várias vezes. Aprenda a estar contente em qualquer situação. Sem Cristo não há honra. Sem Cristo não há honra. Irmãos, vocês sabem, lembram da história de Amã? Lá da rainha Esther? O cara era o segundo. Acima dele só o rei Xerxes. É Xerxes que fala? Xerxes. E ele tinha o anel do rei. Ele podia dar a ordem que ele quisesse. Só que ele não se contentou. Ele não ficou feliz, porque um rapazinho humilde, que estava ali, não se curvou a ele. Aí ele chegou à sua esposa e disse assim, eu não estou contente. Você viu, eu fui convidado para um banquete na rainha Esther, mas isso não me basta, enquanto eu não ver aquele Mardoqueu enforcado. Irmãos, nós às vezes temos uma posição, e uma posição boa, só que a gente não basta, enquanto eu não derrubar aquele cara, tirar aquela moça do meu caminho. O Senhor já te honrou, porque Ele te escolheu. E não existe um lugar melhor de você estar, de que estar neste lugar, de ser escolhido por Deus. Você não precisa derrubar ninguém para se satisfazer. Aprenda, meus irmãos, a ficar contente e satisfeito com o que você tem. Aprenda a ficar satisfeitos com o cargo que você tem. Com o cargo na empresa, com o cargo na igreja, com o cargo na família, com a importância da liderança que você tem na família. Aprenda a ficar satisfeito. Não é que você não pode ter ambição, irmãos, de querer crescer, mas você não pode ter inquietação e nem ser insatisfeito com o lugar que o Senhor te colocou neste momento. Aprenda. Você sabia que o ministério aqui, seu lugar, seu lugar presbíteros, é um lugar mais fácil de ser uma idolatria, de se transformar num ídolo, a sua posição no ministério, de você se achar que é o cara só porque você tem esse talento ou essa posição na igreja. Talvez, irmãos, você seja como Jeremias. Jeremias, o profeta oculto, o profeta que pregou 40 anos e ninguém ouviu. Tem ministério, irmãos, na igreja que não é visto, que não é destacado, que não é honrado. Você acha que Jeremias teve sucesso no seu ministério? Uau, e como teve? Porque o melhor ministério
é o seu. E é quando você obedece. Obedece, irmãos. Porque se você obedecer, não importa se você tem reconhecimento dos homens, o reconhecimento de Deus, eu a garanto que você vai ter. Jeremias foi um profeta de sucesso, mesmo chorão. Na cozinha, no portão, com as crianças, ou apenas orando no grupo de oração. Aprenda a ficar contente com a posição e com aquilo que o Senhor tem te entregado. Não espere agradecimento, não espere recompensa, porque muitas das vezes, irmãos, como a Bíblia diz, quando você recebe a recompensa, ela ficou aqui. E nós precisamos prestar atenção nas recompensas eternas. Não queira recompensa para cá, irmãos, porque ela vai ficar e vai passar. Mas a eterna é para sempre. Amém, ricos presentes? Amém, ricos? Você ainda quer ser rico? Eu estou falando rico de dinheiro mesmo. Aos pobres, irmãos, eu estou indo rápido, tá? Eu não estou fazendo todas as leituras. Aos pobres, a qual me coloco neste lugar. Tiago 2,5. Preste atenção. Ouvi, meus amados irmãos, está comigo? Muito obrigado. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para ser ricos em fé e herdeiro do reino que Ele prometeu aos que o amam. Escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos, ricos em fé e herdeiros do reino. E Ele prometeu, viu? Prometeu para nós, porque Ele nos ama. Lucas 6, 20 e 21. Então, olhando Ele para os seus discípulos, disse-lhe: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Versículo 21. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque serão fartos. Bem-aventurado os que agora choras, porque é a vez de rir. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino dos céus, o reino de Deus. E Spurgeon diz: existe dois tipos de pobre: os pobres do Senhor e os pobres do diabo. Os pobres do diabo, eles só vivem na sua própria ociosidade, vício e extravagância. Para eles, diz Spurgeon, não tenho nada a declarar. Desculpa, se é pobre do diabo, então não tem conversa com os pobres do diabo. Mas os pobres de Deus, os pobres por provação de um mundo caído, pobres, mas diligentes, trabalhando e agarrando com coisas honestas aos olhos de todos, mas mesmo em suas necessidades se mantêm dignos, felizes e satisfeitos. Estes são os pobres do Senhor, os pobres que têm provações, porque o mundo caído, nós temos provações. Só que você se mantém diligente, não vacila, trabalha com coisas honestas, e todos veem a sua honestidade. Aleluia. Só que você se mantém feliz e satisfeito. Agarre-se a isso, ó. Filipenses 4:8 diz:
o que você deve pensar, pobre do Senhor. Finalmente, irmãos pobres, a qual me enquadro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Cultive em sua vida contentamento. Os pobres cuidam da sua casa com zelo. 1 de Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que um descrente. Então o pobre cuida da sua casa honestamente. O pobre, ele olha para a sua casa e fala assim: eu tenho que dar prioridade para minha casa, porque senão você é reconhecido como um descrente, alguém que é o pobre do diabo. Você é pobre de Deus. Irmãos, eu não sei em que posição que você se encontra no momento que está, mas eu sei de uma coisa: a sua posição é para a glória de Deus, esperando a recompensa de Deus e não dos homens. Porque 1 Coríntios 10:31 disse: porque comais, bebais, fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Eu não sei qual é a sua condição financeira ou estado que você está agora. Eu sei que tudo isso é para a glória de Deus. Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazeis de todo o coração, para o Senhor e não aos homens, ciente que recebereis do Senhor a recompensa e a herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá o troco, e a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Se você é pobre, saiba que o Senhor Jesus foi pobre. Jesus era pobre, irmãos. Ele não nasceu no rei, como a Cris disse aqui. Ele não nasceu lá no palácio. Ele nasceu numa manjedoura. 2 Coríntios 8:9. Pois conheceste, está comigo correndo aí, ó. Pois conhecestes a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico lá no céu, se fez pobre por amor de nós, ou por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. O cristão pode se assemelhar com Cristo. Seu mestre usava roupa de camponês. Ele tinha uma fala de camponês. Ele não tinha uma fala de um doutor. Ele falava como um camponês, porque ele viveu como camponês. Ele cresceu como um camponês. Seus amigos eram pescadores. Ele vivia só na casa de humildes, de doentes. Se você é pobre, saiba que Jesus também era pobre. A música que nós cantamos: ele não tinha qualquer beleza, e nem aonde reclinar a sua cabeça. Irmãos, ser pobre é uma maravilha, porque nós nos parecemos com Cristo que foi encarnado aqui. Isaías 53, 2 e 3. Porque subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, era mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto.
era desprezado e dele não fizeram caso. Este era Jesus quando encarnou. É humilhado? Você é humilhado? Você é desprezado? Jesus também foi. Você não é visto? Jesus também foi. Eles viravam o rosto para Jesus. Jesus também foi. Mateus 8:20. Só confirmando o que eu acabei de dizer. Mas Jesus lhe respondeu: raposas têm seus covis, e as aves nos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus disse. Por que o discípulo tem que estar acima do mestre? Por que o servo tem que estar acima do seu senhor? Irmãos, a sua condição atual fala do seu chamado, fala de preparo, fala de oportunidade. O exemplo de Jesus, por exemplo, quando Jesus estava com sede, porque Jesus sofreu de sede, irmãos, não só na cruz, e ele chegou a um poço, e ele se assentou no poço, e logo chegou uma mulher, e essa mulher, chegando para tirar água, o que Jesus fez? Pediu água. E ela falou: como assim você me pede água? Irmãos, a condição de sede, a condição de necessidade, a condição de aperto, de aflição, te dá a oportunidade de anunciar Jesus. Porque Jesus aproveitou a oportunidade da sede para pregar para aquela mulher. E você pode aproveitar a sua oportunidade de escassez, de não ter o suficiente para estar satisfeito e ainda pregar. Esteja sempre contente e satisfeito em todas as coisas. Pai nosso, que as crianças aqui declarou e orou ao Senhor, disse: seja feita a sua vontade, assim como é no céu. Será que nós não somos mentirosos? Será que nós falamos e não vivemos o que nós falamos? Porque na fala é uma coisa e na prática é outra. Nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. E por que eu perguntei no começo do culto da pregação se você trocaria? Porque muitas das vezes nós falamos que não, mas talvez deixaríamos a aflição. Senhor, Jesus, o próprio Jesus, quando viu que a coisa apertou, foi ali para o Getsemane e chorou sangue de dor e pediu: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão insatisfeitos porque nós não queremos a vontade de Deus. Nós queremos mesmo é a nossa vontade. E somos mentirosos quando dizemos isso. Porque nós dizemos: Senhor, faça a tua vontade, mas quando o calo aperta, Tiago, nós falamos: Senhor, passa de mim, eu não aguento mais. Passa de mim, eu não aguento mais. Passa de mim, eu não quero mais isso para minha vida. E nós não desejamos nada a vontade de Deus. Nós não terminamos a frase: mas contudo seja feita a tua vontade. Você pode dizer isso? Será? Contudo seja feita a tua vontade? Eu não sei, irmãos, mas eu sei o que o Senhor tem falado comigo, porque essa pregação veio primeiro para mim, ao ponto de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não importa, seja feita a tua vontade. Chega de murmurar, irmãos. Chega de reclamar. Chega. Seja satisfeito em tudo e diga: seja feita a tua vontade.
E se a vontade de Deus para você é essa, o que nós devemos falar? O que nós devemos falar para o Senhor? Seja feita a sua vontade. Quer trocar ainda? Ele sabe das suas necessidades. Ele conhece antes mesmo que você peça. Mas Ele lembra: apresente para mim as suas petições. Eu quero ouvir suas necessidades. Mas Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe até onde o calo aperta. E Ele não dá aprovação acima do que você pode suportar. Guerreiro do Senhor, você está aí até agora porque você suportou. Se Ele disse que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas, imagine Ele, o que não dará, o que não entregará. Por que tanta murmuração? Por que tanta reclamação? Nós estamos dizendo para Deus: Senhor, Tu não sabes fazer direito. Disse Deus: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você. Você não sabe de nada. E eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. Tem uma história que ele conta lá no discurso de um homem que estava no navio em chamas. E ele manda o filho dele ficar sentado. Acho que tem até uma história, um filme que fizeram assim, mas no fim ficou tudo bem. E falou: filho, fica aqui sentado, não saia daqui e eu vou voltar para te socorrer. Não saia daqui. E o navio estava em chamas. E o filho obediente ficou exatamente no lugar que o pai mandou que ele ficasse. Irmãos, e o navio explodiu. E o filho morreu. Mas ele obedeceu ao pai. E como se a morte fosse o fim. Nós agimos como se a morte fosse o fim. Mas a morte não é o fim. Irmãos, obedeça. A morte é promoção. Para o crente, a morte é promoção. E nós cantamos a canção: perfeita é a sua vontade. Perfeita é a sua vontade. Talvez, se nós pudéssemos escolher um lugar, nós escolheríamos outro. Muitos escolheriam até outro país. Muitos fogem do país de morada porque está em crise. Escolha estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Tem outra história que ele conta, é a reflexão do navio. Certo homem, certo capitão precisa colocar o navio no porto. Só que ele precisa dar uma volta enorme para chegar até o porto. E aí foram perguntar para esse capitão: por que você dá uma volta se por aqui a correnteza é favorável e você ia chegar muito mais rápido e você tem que agir contra a correnteza para chegar no porto? E aí esse capitão respondeu para esse homem: se eu fosse pelo caminho mais curto, em favor da correnteza, o meu navio ia como é que fala a palavra? Encalhar. E ele ia vir a pique, ia ter um naufrágio. Ele precisou procurar no mar as regiões profundas.
E ele fez a volta contra a correnteza para que o navio não empacasse e viesse ao naufrágio. Irmãos, não é diferente em nossas vidas. Muitas das vezes, muitas das vezes, irmãos, o nosso caminho é o mais difícil. O nosso caminho é o mais dolorido. Mas é o caminho que não te afunda. É o caminho que não vai te dar um naufrágio. É ruim a correnteza? É. Mas é ela que vai te levar para o porto seguro. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios. Irmãos, estou caminhando para o fim. 4:16-18. Por isso, meus irmãos, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Por quê, irmãos? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não se atentando nas coisas que se vê, irmãos, porque as coisas que se vê são temporais, são passageiras. Como disse o Asaf, é como um vento que a palha leva, ou a palha que o vento leva. Porque as coisas que não se vê são eternas, são para sempre. E é isso que o nosso olhar precisa estar fito. Irmãos, tem plantas que precisam estar expostas ao sol, mas tem plantas que só crescem e só desenvolvem frutos se elas for colocadas à sombra. Tem planta, se for colocada no sol, ela morre, seca, porque ela não é planta de sol. Não adianta você se colocar ou quiser se colocar numa posição que não é sua. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai ser exposto demais e não vai resistir. E vai secar e não vai dar frutos, porque você foi plantado no lugar de destino. E o seu lugar de destino faz você crescer como uma árvore frondosa que não murcha suas folhas e nem cai, e dá fruto na estação própria. Vocês estão comigo? Por isso que Paulo disse aos Romanos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E ponto. Todas as coisas cooperam. Estejam plantados na casa do Senhor. Aleluia. Quando Paulo escreveu, irmãos, falta 2 páginas, tinha 16. Paulo, quando escreveu essa carta, irmãos, ele estava preso. É isso mesmo. Quando ele escreveu essa carta, falando que ele podia todas as coisas, ele estava encarcerado. E ele estava triste. Ele estava insatisfeito. Ele falou: não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pelo contrário, ele aproveitou a oportunidade de estar preso para escrever essa carta que nos abençoa até hoje. Irmãos, estar no centro da vontade de Deus pode ser que você não abençoe esta geração, mas gerações futuras vão ser abençoadas, como Jeremias. Fique na sua posição somente. Fique no seu lugar satisfeito. Fique aí parado, ou andando, ou fazendo o que o Senhor mandou. Mas não murmure, não reclame, não. Porque senão você vai ficar aí nesse lugar, irmãos, como o povo ali no Egito. Efésios 3:1 diz: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. 2 Timóteo 2:9, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, irmãos, a palavra de Deus não está algemada.
estar preso, você pode estar sofrendo, você pode estar aflito, você pode estar chorando. No esboço de Spurgeon, ele conta uma fábula de Esopo. Esopo, é isso mesmo. Que eles reclamaram para Júpiter que o fardo deles era muito pesado. Aí o Deus minúsculo, escuta o que eu estou dizendo, é uma fábula, falou assim: então tá, vocês podem trocar. Pode trocar, vocês estão reclamando que está muito pesado o meu fardo, eu não consigo carregar. Aí o homem aleijado, de perna aleijada, pensou que poderia ser melhor se ele fosse cego. Aí ele pegou a condição do cego. O homem que era cego achou que poderia ser melhor se ele tivesse que suportar a pobreza e não a cegueira. Enquanto o homem que era pobre pensou que a pobreza era pior do que os males que o homem rico podia suportar. Então ele falou: eu prefiro ser rico do que ser pobre e ter doença. Se pudesse apenas ter riqueza, então todos eles fizeram mudanças. Mas a fábula dizia que dentro de um pouco tempo eles estavam todos de volta, pedindo que eles pudessem ter os seus próprios fardos de novo. Eles acharam o fardo original muito mais leve do que o fardo que eles tinham feito a própria escolha. Você tem suporte para aguentar o seu próprio fardo. Você sofre o que Deus quer, porque tudo que Deus faz é bom. Então, irmãos, fique contente pelo fardo que o Senhor te deu. Dói essa mensagem. Estar contente é algo muito sério, mais do que nós podemos entender. Disse Jesus, Lucas 9:23: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue-se, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua própria vida, perdê-la. E quem perder sua vida por minha causa, esse salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder por causa dano a si mesmo? Seja satisfeito com aquilo que o Senhor tem te dado. Esteja contente com tudo, meu irmão. Satisfeito com tudo, meu irmão. Seu sofrimento te torna melhor, te faz parecer com Cristo, e Ele vai te levar para as moradas eternas. Te leva ao reino do Filho do amor. Seja feliz com o que você tem, com a graça que Deus te deu nesse tempo e nessa vida. E eu finalizo agora falando aos doentes. Esse talvez seria o motivo mais correto de murmurar. Os doentes. Talvez com tanto sofrimento ele podia reclamar. Talvez esse sim teria direito. Afinal de contas, ele está aleijado, ele está acamado, ele está com câncer. Você tinha caído. Se alguém tivesse algum direito, talvez seria o doente. Mas Paulo estava encarcerado, feliz. Na verdade, irmãos, tem muitos doentes que dão lição. Tem muitos doentes que estão mais felizes que você, que é perfeito. Tem muitos doentes em cadeira de roda que jogam bola, basquete, futebol, de perna só, e eles estão satisfeitos só com a vida. E você não pode passar um X assim
que já está todo chorando, que está todo reclamando, sendo que você, ó, perfeito. Eu lendo e ouvindo o sermão de Spurgeon, e eu me lembrei, ele citou, mas eu me lembrei também de João Calvino, quando nós estávamos lá em Genebra. Você sabia que João Calvino, desde jovem, ele era menino cheio de problema, cheio de doenças, pedra no rim, sofreu a vida inteira. E para acabar, no final da vida dele, ele tinha que assistir o culto sentado numa cadeirinha, porque a gente viu a cadeira dele lá atrás, lá, que ele ficava sentadinho porque ele tinha problema na coluna. Sofreu. E as palavras de João Calvino, os escritos de João Calvino, nos abençoa tanto. E tudo ele fez, e ele falou: só a Deus dai glória. Só a Deus a glória. Vale o custo? Vale o sofrimento? Aleluia. Deixa eu ver que página que eu estou aqui. Acho que eu errei na quantidade de páginas. Mas estou terminando, irmãos. Eu vou ler só algumas partes aqui do sermão do Spurgeon e nós vamos encerrar. Isso é verdade sobre todos nós. Cristo o livrou das dores do inferno, da ira infinita de Deus. Olha aí, ó. Você é privilegiado porque Cristo te livrou das dores do inferno e da infinita ira de Deus, porque isso aí foi reservado àqueles que não creem. Os homens doentes podem ver, estando em Cristo, mais glória do que um homem são em sua saúde. Este nosso coração duro, quanto não é perturbado, se torna grosseiro com a pele dura. Então o sofrimento faz parte, porque senão você fica muito cheio. Deus faz você sofrer aflição para que você volte a Ele. Existem algumas notas do céu que nunca chegarão a nós, a não ser que somos fechados em uma câmara escura. Existem coisas que nós não vamos provar na vida se nós não passarmos por aflições. As uvas, irmãos, devem ser prensadas. Antigamente eram pisadas. Para que o vinho seja preparado, você precisa ser pisado. Se não fosse assim, você não teria uma lima tão afiada. Você precisa ser limado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, ele passa a lima na sua faca para você sair cortando mais árvores. Senão você ficaria enferrujado, se Deus não tivesse te colocado esse sofrimento. Os santos não têm inferno, irmãos. O inferno dos santos é aqui, ó. O inferno dos santos é a terra. Por mais que você viva bem, esse é o nosso sofrimento, porque está reservado para nós moradas eternas. Temos nosso sofrimento aqui, mas a nossa glória é depois. Você pode ter sua glória aqui, mas você terá seu sofrimento para sempre. Deus conceda a vocês novos corações e espíritos retos, uma fé viva e um Cristo vivo. E então eu poderei dizer a vocês, mesmo o que eu disse aos demais: homem, em qualquer estado que esteja, fique contente.
Fique contente. Paulo termina o versículo de Filipenses 4,13, e eu termino aqui, irmãos, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fique em pé no seu lugar, eu disse que eu acabei. Feche seus olhos. Deixa Deus falar no seu coração. Eu não sei o que tem te afligido, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que tem sido o teu choro, a tua aflição. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta hora. Você deve entregar ao Senhor. Para de viver aflito. Para de viver insatisfeito. Para de reclamar tanto. Para de se colocar em outra posição, em outro lugar, ou desejar estar em outro lugar que não seja esse. O melhor lugar para estar é no lugar que o Senhor te colocou, nesta hora. E eu não estou dizendo que o Senhor não pode mudar, mas eu estou dizendo que para você receber mudança, você precisa estar contente e feliz neste lugar que você está hoje. Há lugar melhor. Há um lugar. E você não precisa buscar este lugar, porque o lugar melhor de estar é aqui. É na glória do Pai. É nos braços do Pai. É no cuidado do Pai. É dizer: Senhor, dói, está doendo, mas eu desejo a tua vontade, porque eu sei que ela faz bem para mim. Como um pai que cuida do filho e ele quer um carro e você fala: não vai ter, porque eu sei o que é bom para você. Não é tempo, não é hora. É hora de ficar contente. É hora de ficar feliz. É hora de estar satisfeito no Pai. É hora de receber palavras do Pai. É hora de buscar o Pai na madrugada. É hora de receber revelação na palavra. Chega de ser ansioso, ansiosa. Ele sabe o que é bom para você. E no tempo certo Ele vai te dar. Porque um Pai, Deus, sabe o que você precisa. Você tem visto o lírio do campo, os animais. Nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu. O que Ele não vai fazer por você, irmãos? O que Ele vai fazer por você, irmã? Receba a presença do Pai sobre a sua vida. Receba a orientação do Pai. Receba a paz do Pai. Receba a presença do Pai, porque é isso que você precisa. Se você tiver Ele, buscai primeiro Ele. E Ele vai te dar todas as outras coisas. Talvez você está fazendo força no lugar errado. Muitas vezes a favor da maré é prejuízo. Talvez o Senhor te chama para se esforçar um pouco mais. Não entregue os pontos. Não é tempo de entregar. Não é tempo de jogar para cima. É tempo de se agarrar. É tempo de entregar tudo ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro nesta hora por mim e por cada irmão que está aqui, Pai. Seja ele a condição que está, Pai. Seja ele rico, seja ele pobre, ou talvez doente, mas que ele esteja contente em Cristo.
E que o Senhor possa surpreender ele, Pai, com a tua suficiência. Porque Cristo em nós é a esperança. Cristo em nós é aquilo que nós precisamos. E depois todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar, conforme o tempo do Senhor, conforme a vontade do Senhor em nossas vidas. Eu quero estar neste lugar, no lugar da tua presença. Em nome de Jesus. Continua falando aos corações. Continua falando aos corações. Que essa palavra possa remoer em nossos corações. Que possa satisfazer em nós a suficiência de Cristo. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor porque Ele é digno.